A Receita Federal divulgou as novas regras e o calendário para o envio da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2021. Conforme a estimativa dos auditores da Receita Federal, cerca de 32 milhões de contribuintes serão obrigados a realizar o envio da declaração do Imposto de Renda. Com base nesses dados, 60% dessas declarações paguem restituição. 21% não paguem imposto e nem recebam restituição. E 19% tenham imposto a pagar. A equipe da TV Entorno procurou um profissional da área da contabilidade para tirar as dúvidas dos nossos internautas. A restituição do imposto de renda, a gente trata como se fosse uma das últimas etapas, né? O contribuinte muitas vezes tem uma série de dúvidas de quando que ele poderá restituir o imposto de renda. A regra diz que você só terá direito à restituição em algum período do ano, do exercício, do ano calendário, houve retenção de imposto de renda no seu rendimento lá, no seu salário, de alguma forma geral. E aí, se houve a retenção do imposto de renda em algum momento, quando for fazer a declaração de imposto de renda, haverá o ajuste, e nesse ajuste você poderá receber esse valor que você pagou a mais. Aquele contribuinte que teve um rendimento, né, superior durante o ano calendário, de R$ 28.559,70. A partir desse valor, superior a esse valor, o contribuinte passaria a ser obrigado a fazer a declaração. Dentre essa obrigatoriedade, nós temos também aquele que teve rendimentos rurais, que está na ordem de 142.789,50. Tem uma outra situação em que o contribuinte recebeu ou fez operações de algum bem, alguma situação específica voltadas para o bem, e esteja um valor superior a 300 mil. Uma outra forma também de obrigatoriedade é aquele contribuinte que teve participação em bolsas de valores, ou que em algum momento do ano calendário ele teve o imposto retido na fonte. Então, a situação a obrigatoriedade seria R$ 28.559,70. As outras situações ele faria a declaração de imposto de renda apenas para prestar contas com o fisco, ele não estaria obrigado. A Receita Federal recentemente fez algumas alterações, e dentre essas alterações ele começou a exigir alguns documentos relacionados àquele contribuinte que quer informar o veículo. Então, se ele precisar informar o veículo, ele vai ter que informar a placa do veículo, né, o Renavan, os documentos que comprovem toda a descrição do veículo. Se ele for declarar um imóvel, ele precisa indicar a localização e informar também o IPTU, teria que ter o registro, tudo certinho. A outra possibilidade que você também é o documento principal, na verdade, para quem quer declarar, que é o informe de rendimento, que ele encontra no RH da empresa que ele trabalhou, e aí esse rendimento vai servir de base para informar o valor bruto que ele recebeu durante o ano, o valor que foi descontado da Previdência, se houve imposto retido, né? Então, a gente tem as modalidades da simples e a completa. Então, ele precisa também verificar as despesas médicas que ele gastou durante o ano e, se porventura, alguma despesa com educação, né? Fez curso superior, a escola de algum dependente, alguma situação nesse sentido, que ele deve juntar esses documentos durante o ano e trazer para que a gente possa fazer a verificação e informar o seu imposto de renda, quando se trata de assuntos voltados ao microempreendedor individual. Na verdade, o microempreendedor individual, ele só estaria obrigado se ele se enquadrasse naquelas modalidades anteriores, igual nós explicamos, né? Teria que atingir um faturamento durante o ano, um rendimento de R$ 28.559,70, ele estaria dentro da obrigatoriedade. Agora, o fato dele ser MEI não obriga que ele faça a declaração do imposto de renda, né? Ao rigor da lei, o MEI precisa fazer duas declarações. Uma é a declaração do MEI mesmo, a declaração anual, que a gente chama de declaração da pessoa jurídica, e quando se apresentar algum rendimento específico, alguma distribuição de lucro, esse MEI precisaria informar, né? Recomenda-se que ele faça a declaração de imposto de renda para título de prestação de contas dos seus rendimentos que ele teve durante o ano e que foi fruto lá dessa movimentação que ele fez no CNPJ. É recomendável que ele faça. Obrigado mesmo se ele estivesse naquele rol que nós já falamos anteriormente. Caso a pessoa que esteja desempregada e ele estaria obrigado, aí vai depender do salário dele. Porque vamos dizer que ele trabalhou de janeiro até o mês de junho, foram 6 meses só. E a soma desses rendimentos atingiu R$ 28.559,70. Então ele já passaria a ser obrigado. Agora, uma outra situação.
Imagine que ele trabalhou do mês de janeiro até o mês de junho, aí ele foi desligado da empresa. E em algum momento, o rendimento dele não atingiu os 28.559, mas em algum momento lá, no mês 3 ou no mês 2, houve a retenção do imposto de renda. Então, seria interessante que ele faça a declaração para restituir esse valor. Ele não estaria obrigado, mas é importante que ele faça para que a Receita devolva esse valor que foi descontado do salário dele. Se você recebeu algum rendimento específico, é recomendável que você faça a declaração do imposto de renda. Em se tratando do FGTS, existe uma lei específica que considera o FGTS como um rendimento isento e não tributável, né? Então, quando que ele estaria obrigado a fazer a declaração de imposto de renda? O que a lei trata para nós é que os rendimentos isentos e não tributáveis, eles só passariam a ser obrigados se ele atingisse uma média mais ou menos de uns 400 mil mês. Então, se alguém recebeu algum rendimento isento e não tributável na ordem dos 400 mil, e aí a gente poderia até colocar o FGTS, ou o FGTS somado com algum outro rendimento isento, ele passaria a ser obrigado. Mas, via de regra, o FGTS não é rendimento tributável, ele sacou o FGTS, não estaria obrigado a declarar imposto de renda nesse sentido. Um alerta que a gente faria é, os rendimentos, né, que foram frutos desse rendimento isento, você precisaria declarar, mas o FGTS ele é isento sim. O fato da pessoa, do contribuinte, ter recebido o rendimento, o auxílio emergencial, não obriga a prestar contas lá de fazer a declaração do imposto de renda. Qual que é o critério que a Receita adotou? Por falta de lei, em função do auxílio emergencial, não ser considerado um rendimento isento, porque não tem uma lei tratando disso, a Receita Federal constatou que esse rendimento foi classificado como um rendimento tributável. Então, os rendimentos tributáveis, ele carece de uma soma. Se você, por algum momento, recebeu o auxílio emergencial e você teve uma segunda renda, quando somar ao auxílio emergencial mais essa renda que o contribuinte possui, e essa soma atingir o valor igual a R$ 22.847,76, esse contribuinte estaria obrigado a fazer a declaração de imposto de renda, e no momento que ele fizer a declaração, ele estaria obrigado a devolver o auxílio emergencial na própria declaração. A partir do momento que ele fizer essa declaração, informar o rendimento e informar o auxílio emergencial e a soma atingir uns 22, a própria declaração já vai gerar uma guia para que ele faça a devolução, faça o pagamento e devolva esse valor para o governo. Uma outra situação também que tem chamado muita atenção é quando você tem algum dependente na sua declaração de imposto de renda. Então, o contribuinte não recebeu o auxílio emergencial, o titular da declaração não recebeu o auxílio. Porém, ele foi declarar um dependente, a mãe ou o filho, que recebeu o auxílio emergencial. Aí, nesse caso, somado as duas rendas e atingindo o valor dos 22, esse contribuinte também seria obrigado a devolver o valor do auxílio emergencial. Para os casos de que o contribuinte faleceu durante o exercício, é obrigatório que seja feita uma declaração específica chamada declaração de espólio. E essa declaração de espólio ela pode ser feita em 3 etapas, né? A inicial, que é quando foi aberto o inventário, a intermediária, que o ano está em curso e ainda não saiu o inventário, e faz a última lá, a final, que é a do espólio, onde você vai transferir os bens, né, para a pessoa. Essa declaração ela deve ser feita no nome da pessoa que faleceu. E uma novidade para esse ano é que existe uma possibilidade de você fazer a declaração da sobrepartilha sem precisar fazer uma nova, sem precisar retificar a anterior. Então, imagine que você tem uma declaração que estava em curso de espólio, e aí surgiu um bem que você ainda não havia colocado no seu imposto de renda, então você não precisa voltar nas situações anteriores e retificar. Basta apenas fazer uma nova que ela vai sobrepor essas declarações e você vai incluir o bem e passar para quem é devido. O certificado digital é uma novidade, e aí a Receita Federal estipula que é como se fosse um facilitador para o contribuinte, onde ele conseguiria fazer uma prévia, né, um preenchimento prévio das suas informações, e com a assinatura digital, que é o certificado, ele consegue colher essas informações e já trazer uma declaração pré-preenchida. Então, seria uma facilidade, né? Talvez uma situação que não seja favorável, que nem todo mundo possui um certificado digital, que é a assinatura eletrônica. Então, para aqueles contribuintes que possuem o certificado, ele pode se beneficiar importando esses dados da base de dados da Receita Federal. A data limite para a declaração do imposto de renda é o dia 30 de abril do corrente ano,
e a gente costuma sempre chamar a atenção do contribuinte para que não deixe para a última hora, que a gente sabe que pode haver alguns problemas de internet, o site vai ficar sobrecarregado, então o contribuinte pode ter o dissabor de ter que pagar multas por atraso, né, nessa declaração, caso ele não consiga entregar no prazo em tempo hábil.